De volta para mais uma aula e o assunto de hoje é proporcionalidade com mais de duas grandezas. A gente está acostumado a ver proporcionalidade tanto direta como inversa, mas com duas grandezas. O que a gente vê hoje é o que a gente chama de regra de três composta. A ideia de responder, se você já sabe responder proporcionalidade com duas grandezas, a ideia é a mesma. Você usa a mesma ideia e responde a regra de três composta. Para a gente ver isso, eu deixei já um exemplo aqui e a gente vai ver mais alguns para ver se entende direito como é a resolução de regra de três composta. Então vamos lá. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 cópias em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produzem 2000 cópias? E aí a primeira coisa, vamos ver quem são as grandezas envolvidas na situação, né? E aí eu vou chamar aqui de IMP, são a quantidade de impressoras, produzem 1000 cópias, então eu vou chamar aqui de C, a quantidade de cópias, e a outra grandeza que eu tenho aqui, o tempo, que é em minutos. É interessante você sempre botar qual é a unidade de medida quando se refere a tempo, por exemplo, porque pode ser que na questão tinha outra situação que o tempo viesse em horas. Então você tem que deixar sempre na mesma unidade de medida cada uma dessas grandezas. Então, quando a quantidade de impressora for 6, a quantidade de cópia que ela produz é 1000 em um tempo de 40 minutos. O que é que eu quero? 3 dessas impressoras produzam 2000 cópias. Qual é o tempo que elas vão levar para isso, né? Em quanto tempo 3 dessas impressoras produzem 2000 cópias? E aí o que é que eu tenho que fazer agora? Verificar essas grandezas, uma em relação com a outra, quem é direta e quem é inversa. Eu vou botar uma seta aqui para baixo, no que eu quero descobrir, no caso o tempo, o que tem aquela parte que eu quero descobrir, e vou fazer a relação dessa grandeza com essas duas aqui. Então, por exemplo, para produzir 1000 cópias, vamos dizer que eu esconda essa grandeza aqui. Para produzir 1000 cópias levaria 40 minutos. Então, para produzir 2000 cópias levaria mais tempo. Então, essa grandeza aqui, a quantidade de cópias em relação ao tempo, elas são diretas. Quanto mais tempo passar, mais cópias você vai produzir. Agora, essa grandeza, a gente esquece essa do meio, a quantidade de cópias, e vamos pensar na quantidade de impressora. Aí você lembrar de uma quantidade fixa. Eu tenho uma quantidade fixa para imprimir, eu consigo imprimir, se eu tiver 6 impressoras, eu consigo imprimir em 40 minutos. Mas e se eu tiver só 3 impressoras? Então eu diminuindo a quantidade de impressoras para imprimir aquela mesma quantidade de cópias, eu vou ter que aumentar o tempo. Então diminuo as impressoras e o tempo aumenta. Então essa grandeza tempo em relação à quantidade de impressora, elas são inversas. Então, se essa seta está para baixo, eu vou colocar essa seta para cima. Então, eu já descobri que essa grandeza, o tempo em relação à quantidade de cópias são diretamente proporcionais e o tempo em relação à quantidade de impressoras são inversamente proporcionais. O que é que eu vou fazer? Eu posso inverter, na verdade, só essa aqui. Eu tenho duas setas na mesma posição, eu posso inverter essa que está na posição invertida. Então, o que é que vai ficar? 40x, e aí eu coloquei nessa ordem primeiro, mas ela pode vir depois da igualdade, não tem problema. 40 sobre x é igual a essa daqui, que está na mesma posição. 1000 sobre 2000, vezes essa grandeza aqui que eu vou inverter. Quem está em cima vai para baixo, quem está para baixo, embaixo vai para cima. Então, 3 sobre 6. Então, continuando aqui, 40 sobre x vai ser igual a 1000 vezes 3. Dá 3000, dividido por 2000 vezes 6, dá 12.000.
E aqui, se você quiser, você pode simplificar. Se não quiser, você pode fazer produto dos meios igual a produto dos extremos, fazer direto. 3 vezes x vezes 3.000 é 3.000x, que é igual a 40 vezes 12.000. Se eu pegar 40 vezes 12, dá 48. 4 vezes 12 dá 48. Eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Na verdade, são 4. Vai dar 480.000. Então, x é igual a 480.000 dividido por 3.000. Cancela um zero de cima para cada um de baixo. Eu estou simplificando, na verdade, aqui por 1.000. Sobraram 480 dividido por 3. X vai ser igual. 480 dividido por 3 é 160. Vamos lá. 480 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 3 é 3. 18 dividido para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 0. Então, isso quer dizer que 6 impressoras produzem 1.000 cópias em 40 minutos. 3 impressoras levariam 160 minutos para produzir 2.000 cópias. Isso daqui, quando chegar nesse ponto, se você não quiser fazer essa multiplicação desse tamanho, você pode simplificando aqui, ó. Fica mais fácil de você multiplicar e daria a mesma coisa. Esquecendo essa parte que está com os números grandes. Deixa eu apagar que a gente já viu ela. Então eu vou apagar e a gente faz embaixo simplificando um pouco para não fazer as contas com números tão grandes. Então vamos lá. X vezes 3 é 3x, que é igual a 40 vezes 12. 4 vezes 12 é 48, tem só mais um zero. Então x vai ser igual a 480 dividido por 3. X é igual a 160. Então você podia simplificar aqui para não ter que trabalhar com números tão grandes. E aí facilita a sua vida. Vamos resolver mais um exemplo de regra de 3 composta para a gente entender melhor como é que funciona. Então vamos lá. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas, cada uma com 80 caracteres. Diminui o número de linhas para 30, então cada página passou a ter 30 linhas ao invés de 45, e 40 caracteres por linha ao invés de 80. Quantas páginas esse texto vai ocupar? Certo? Então eu quero entender. Ele primeiro tinha 6 páginas, porém tinha 45 linhas em cada página e cada linha 80 caracteres. Agora ele passou a ter 30 linhas por páginas e apenas 40 caracteres. E aí eu quero descobrir quantas páginas esse mesmo texto vai passar a ocupar. Então a mesma ideia, vou fazer aquela tabelinha, né? A quantidade de páginas, a quantidade de linhas por páginas e a quantidade de caracteres por linha. Certo? Então as 3 grandezas que tem na situação. Quando forem 6 páginas e 45 linhas por página, ele tem 80 caracteres por linha. Só que aí diminuiu o número de linhas. A quantidade de páginas é o que eu quero descobrir. A quantidade de linhas por páginas passou para 30 e a quantidade de 40 caracteres por linha. Então a quantidade de caracteres por linha passou para 40. Depois que eu já tenho a tabela montada, o que é que eu tenho que descobrir? Quais dessas grandezas são diretas ou inversa em relação a essa grandeza que eu quero descobrir. Então essa grandeza aqui eu vou colocar a seta para baixo, não faz diferença se eu vou colocar para baixo ou para cima. Vou comparar essa grandeza com essa, depois essa com essa. Se ela for direta em relação, essa grandeza for direta em relação a essa, eu boto a seta para baixo também para ficar na mesma posição. Se ela for inversa, eu boto a seta para cima para ficar em posição diferente. Então a primeira coisa, vamos comparar a quantidade de páginas com a quantidade de linhas por página. Aí o que é que você pensa? Você tem um texto completo.
que levaria 6 páginas, tendo 45 linhas por página. O que foi que você fez? Diminuiu a quantidade de linhas por página. Então, em cada página você vai ter menos linhas. Lógico que você vai ter que ter bem mais páginas para ocupar aquele texto. Então, a quantidade de página em relação a linhas por página é inversa. Então, se essa seta está para baixo e essa é inversa, então essa seta vai ser para cima, certo? Se eu aumentar a quantidade de página, eu diminuo a quantidade de linhas por página. E o contrário, se eu aumentar a quantidade de linhas por página, eu diminuiria a quantidade de páginas. Pensando na quantidade de páginas e a quantidade de caracteres por linha, é a mesma ideia, né? Se eu tenho 6 páginas, eu estou utilizando 80 caracteres por linha. Se eu passar a usar só 40 caracteres em cada linha, então eu estou utilizando menos letras em cada linha, mas o texto vai ser o mesmo. Então aqui eu diminuo os caracteres, eu vou ter que aumentar a quantidade de páginas para poder ocupar esse mesmo espaço. Então essa daqui, ó, essa em relação a essa é inversa e essa em relação a essa também é inversa. Então a seta nesse daqui é para cima. Como na verdade eu fiquei 2 setas para cima e uma para baixo, na hora de fazer eu tanto posso inverter esses dois que as setas ficaram para cima, como eu posso inverter só esse um que ficou com a seta ao contrário. Então como é só um, eu vou preferir inverter esse. Então vai ficar x sobre 6, era 6 sobre x, vai ser igual a 45 sobre 30 vezes 80 sobre 40. E aí é interessante que você ainda deu uma olhadinha se você fez isso mesmo, né? Só tem essa para baixo, eu só vou inverter essa. Então é 6 sobre x, vai ficar x sobre 6. O outro 45 sobre 30 e o 8, 80 sobre 40. Se você já quiser simplificar um pouco aqui, você pode simplificar sem problema nenhum. Por exemplo, esse aqui, 80 dividido por 40, ó, esse por esse vai dar 2. Então eu já consegui simplificar, que fica os números bem menores. Se você ainda quiser botar 2 sobre 1 para ficar depois a multiplicação, você ainda nem confundir, pode colocar também. 45 e 30, se você quiser aqui, você pode simplificar por 15. Certo? Mas não é obrigado, você pode fazer direto, a multiplicação direta sem problema. Então 45 dividido por 15 ficaria 3 e 30 dividido por 15 ficaria 2. Então isso aqui ia ficar x sobre 6 é igual a 3 vezes 2, que é 6, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Você olha os números bem grandes, mas você consegue fazer pensando em valores bem menores. Produto dos meios igual a produto dos extremos, x vezes 2 é 2x, que vai ser igual a 6 vezes 6, 36, então x vai ser igual a 36 dividido por 2, que vai ser igual a 18. Isso quer dizer que esse texto, nessas condições agora, vai levar 18 páginas. Se você não quiser, se você não entender como é que simplifica, eu vou fazer aqui sem simplificar, que você vai ver que dá a mesma coisa. Lógico que eu vou precisar da ajuda de uma calculadora, porque sem simplificar aqui vai dar números muito grandes. Então vai ficar x sobre 6 é igual a 45 vezes 80. Eu sei que 30 vezes 40, 3 vezes 4 é 12, isso aqui dá 1.200. E 45 vezes 80 é 3.600. Então, produto dos meios igual a produto dos extremos, 12 vezes 1.200, 2 vezes x é 1.200. X, que é igual a 6 vezes 36, se eu não estiver enganado, é 216, com mais 2 zeros, 21.600. Então, x é igual a 21.600 dividido por 1.200. E pela conta anterior, se essa não estiver errada, o resultado tem que ser 18, né? Porque se não for 18, eu vou ter que apagar o vídeo e refazer. Mais um exemplo para a gente concluir o assunto. Então vamos lá. Em uma oficina de artesanato, 4 artesãos produzem 20 bonecas em 4 dias. Se 8 desses artesãos, trabalhando 6
Se 8 desses artesãos trabalharem 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então vamos lá. A mesma ideia, você fazer a tabelinha e colocar aqui cada grandeza em seu lugar. Então a quantidade de artesãos, vou botar aqui artesãos, 4 artesãos produzem a quantidade de bonecas, produzem 20 bonecas em o tempo aqui em dias, produzem 20 bonecas em 4 dias. Então vamos lá, se 8 artesãos trabalharem 6 dias, então o tempo trabalhado é 6, quantas bonecas serão produzidas? Aqui, depois de organizado, vamos olhar em relação àquilo que eu quero calcular, se essas outras duas grandezas são direta ou são inversa. Então, a gente esquece essa e vamos comparar essas duas. 4 artesãos produzem 20 bonecas, certo? Então, se eu colocar 8 artesãos, eles vão produzir mais bonecas. Então, se eu aumentar aqui a quantidade de bonecas, eu também, se eu aumentar a quantidade de artesãos, eu vou aumentar a quantidade de boneca. Então, a quantidade de artesão em relação à quantidade de boneca é diretamente proporcional. E aí, a quantidade de bonecas em relação à quantidade de dias, então, quanto mais dias eu passar trabalhando, ou quanto mais dias os artesãos passarem trabalhando, aumenta a quantidade de boneca. Então, essa também é direta. Então, são 3 grandezas diretamente proporcional. E aí eu não vou ter que inverter ninguém. O que é que eu vou ter que fazer? 20 sobre x, do jeito que está aqui, é igual a 4 sobre 8 vezes 4 sobre 6. Então, 20 sobre x é igual a 4 vezes 4 é 16, 6 vezes 8, 48. Se você quiser simplificar aqui, facilita a sua vida. Mas se não quiser, não é necessário. Porque 3 vezes 16 dá 48. Então aqui ia ficar 1/3. Facilitava muito. Mas se não quer, não é necessário. Então 16 vezes x é 16x, que é igual a 20 vezes 48. 2 vezes 48, se eu não estiver enganado, é 96. Com mais um zero que tem aqui do 20, vou só concluir aqui, x vai ser igual a 960 dividido por 16. Com a ajudinha da calculadora, 960 dividido por 16 é igual a 60. O que é que isso quer dizer? Que trabalhando 4 artesãos, trabalhando 4 dias, produzem 20 bonecas. Usando essa mesma velocidade, né? Lógico que eles estão trabalhando na mesma ideia, 8 artesãos, trabalhando 6 dias, produziriam 60 bonecas. Certo? Espero ter ajudado e até uma próxima aula.